O título dessa mensagem é Governados por Ele para governarmos como Ele. Eu ainda poderia colocar, eu decidi não colocar assim porque ficaria muito longo, mas vou compartilhar com vocês uma outra ideia que tive, uma outra inspiração, e que no decorrer da mensagem nós vamos chegar nesse tópico. Imagem e semelhança. Você pode falar comigo? Diga imagem e semelhança. A minha esquerda aqui, direita de vocês é a imagem, vai. Imagem e semelhança, governados por Deus para governarmos como Ele. O que significa imagem e semelhança? Governados por Deus para governarmos como Ele. Você vai ver pela palavra hoje. Mateus capítulo 6, versos 9 e 10, na NVT está escrito dessa forma assim: portanto, orem da seguinte forma: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus nos ensina a orar para vivermos aqui na terra um modelo de governo que não é comum na terra, não é comum. Irmãos, se você entrou para a igreja, veio para um culto, está assistindo essa palavra, essa ministração de dentro da sua casa, porque aqui presencialmente é proibido assistir, aqui nós viemos entregar, participar, queimar, ser incendiados. Mas alguém de casa às vezes ainda está só assistindo, ainda está nesse processo, apenas assistindo. Aqui nós oferecemos um culto a Deus, não assistimos a um culto. Eu não vim trabalhar nesse culto, eu vim oferecê-lo a Deus. Por isso nós não teremos obreiros, ministros de louvor, ninguém aqui que vai trabalhar. Nós vamos ter pessoas que vão queimar, que vão servir, que vão ser incendiados, que vão ser os primeiros a inspirar a igreja. Quando nós ouvimos ou nos abrimos para ouvir o que Deus tem a dizer, nós não podemos esperar que virão coisas comuns desse mundo, porque senão Deus não precisaria nos salvar daqui. Faz sentido para alguém isso? Se esse mundo fosse bom bastante, para que nos salvar? Tá tudo bem, deixa eles aí que tá tudo certo. Se esse mundo fosse bom bastante, se o seu padrão de viver e o meu padrão de viver fosse bom bastante, não precisaríamos de um Salvador. Se nós tivéssemos sabedoria o suficiente, nós estamos lendo esse mês a caminhada da sabedoria, Provérbios, não precisaríamos pedir, buscar a sabedoria que vem de Deus, que vem do alto, que estabeleceu todas as coisas. Mas se Jesus nos ensina a orar, venha o teu reino, venha o teu governo, significa que a nossa forma de viver, o padrão de reino e de governo desse mundo é imperfeito, é decadente, é quebrado, é falido, e independente de qual seja. Talvez você diga, não, mas eu defendo um modo de governo tal, uma visão de governo tal. Nenhum modelo de governo na terra é perfeito. Por isso Jesus diz, orem ao Pai pedindo, venha o teu modelo de governo, venha o teu reino sobre nós, venha a sua forma de conduzir, de governar e de dirigir a nossa vida. Assim não nos faltará o pão de cada dia, assim não faltará perdão, assim não faltará a tua presença e a tua graça em todos os níveis de relacionamento. Então a primeira coisa nós precisamos entender que um modelo de governo novo vai ser implantado na nossa vida. Você está disposto a receber? Põe a primeira tela para mim bem rapidinho, porque essas 4, 5 primeiras telas aí eu falei semana passada, mas eu vou dar uma pincelada. Você está disposto a abrir mão do próprio modo de governar a sua vida? Eu pedi inclusive pessoal do audiovisual, eles não me lembraram que todo culto eu ia colocar isso aí. Falei domingo passado. Falei com a equipe, ninguém me lembrou. Eu falei por inspiração aqui domingo passado. Gente, me ajuda a lembrar. Todo culto eu preciso fazer essa pergunta. Porque não adianta pedir reina sobre nós, mês de janeiro, entregando-se ao governo de Deus, se a gente não estiver disposto a abrir mão do nosso próprio modo de governar a nossa vida. Não. Eu sou do meu jeito. Não, eu. Se a gente não estiver disposto a colocar o nosso eu de lado, para ser guiados, dirigidos pelo Espírito Santo, não adianta. Não vai funcionar. Aí vai ser só um banner bonito para tirar foto, uma camiseta bonita para vestir. Mas irmãos, eu decidi, o banner bonito eu vou tirar foto, já tirei foto nele. A camiseta bonita eu vesti e vira e mexe eu visto, ela é linda. Mas mais do que isso, eu quero viver como modelo de vida, como padrão de vida. O governo de Deus sobre mim, o reino de Deus sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre tudo que eu faço. Mas para isso, eu preciso estar disposto a abrir mão do meu próprio modo de governar a minha vida. O título da mensagem hoje eu já falei, qual é? Governado por Ele para governar com... Então eu vou governar. Mas antes de governar, eu vou abrir mão de governar.
Ih, pastor, agora bagunçou minha cabeça. Primeiro, eu me esvazio de mim mesmo, da minha forma de governar a minha vida. Aí Deus me enche da forma dele de governar. E aí eu posso então voltar a governar. Agora não mais como Rogério faria. Entrou um cidadão aqui, roubou a igreja. E a minha forma de governar, inclusive as minhas emoções, era de chamá-lo de vagabundo, miserável, que eu queria dar uma surra nele. Não matar, mas uma surra eu queria. Eu queria. Que isso, pastor? Eu sou humano. Até a hora que Deus me deu a palavra sobre não se canse de fazer o bem, e tal, e tal, e tal. E aí eu tive que abrir mão do meu modo de governar e dizer: Senhor, salva ele. Eu queria que Deus salvasse ele, mas antes eu queria dar uma surra. E depois Deus salva. Para mim estaria perfeito. Vamos dar uma rebentadinha nele, de leve, não vamos deixar nada assim que gere consequências para o resto da vida. A gente deixa só algumas coisas para ele lembrar um pouquinho disso. A gente às vezes quer ser como Deus com Jacó no Val do Jaboque. Senhor, deixa a gente só dar uma deslocadinha na perna, na coxa, e depois libera ele. A diferença é que Deus sabe onde precisa tocar e a gente não, a gente toca errado. Então, eu precisei, logo na virada do ano, abrir mão do meu modo de governar a minha reação a uma ofensa. Irmão, em nome de Jesus, quem vai viver o reino de Deus esse ano, vai abrir mão de governar as ofensas que você sofrer da sua maneira e vai passar a reagir às ofensas de acordo com o reino de Deus na sua vida. E é isso aí, irmão. No meio da ministração eu vou liberando a palavra, vou profetizando. Quem é sábio vai agarrando. Você não veio assistir, você veio se conectar, você veio ser ativado. Esse ano de ativação. Reina sobre nós é uma ativação de Deus. É um reino de ativação. Então, primeiro ponto, estamos dispostos? Aí em Gálatas 6, do verso 7 ao 10, eu li na semana passada e também no culto da virada. Está escrito assim, ó: não se deixe enganar, ninguém pode zombar de Deus. A pessoa sempre colherá aquilo que semear. Quem vive apenas para satisfazer sua natureza humana, colherá dessa natureza ruína e morte. Mas quem vive para agradar o Espírito, colherá do Espírito a vida eterna. Quem viver só para agradar, dessa casca colhe destruição, porque essa casca é limitada. Isso aqui tem prazo de validade, isso aqui tem dia para acabar. Essa casca aqui, quando eu tinha 15 anos, eu podia devorar tudo que eu quisesse, e essa casca triturava tudo e ficava fininha. Agora, irmão, se eu errar na metade do pão a mais, no outro dia ela me acusa. Mas alguém já está nessa? Pastor, eu não sou obrigado a produzir prova contra mim mesmo, mas está. Agora a gente fica falando assim: meu Deus, peguei 4 grãos a mais de arroz. Porque essa casca vai desacelerando o seu processo, a carne ela não é perfeita. Então eu não vivo só para isso. Eu vivo para a minha natureza espiritual que é eterna. Mas ainda diz mais, verso 9: portanto não nos cansemos de fazer o bem. No momento certo teremos uma colheita do quê? Colheita do quê, família de Cristo, que nós teremos? De bênçãos. Se não desistirmos, não desiste, continua. A colheita de bênção vai chegar no momento certo, se eu e você não desistirmos e continuarmos fazendo a coisa certa. O verso 10 diz: por isso sempre que tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Como é que eu faço, pastor, para não me cansar de fazer o bem? E nós falamos disso também. Não se canse de fazer o bem. Deus vem falando comigo desde o final do ano. Como é que eu faço? Se renovando em Deus. Põe aí Isaías 40, 31 direto já. O 31 na NVI, pode colocar, por favor. Na NVI ou na ARC, pode ser também, mas pode ser NVI. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como quem? Águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Os que esperam, na NVT diz os que confiam, e aí nós falamos sobre isso. Como é que eu não me canso de fazer o bem? Esperando em Deus, confiando em Deus. Quando eu espero em Deus, quando eu me renovo em Deus, eu não canso de fazer o bem. Mas quando eu espero dos outros, as pessoas decepcionam e eu começo a cansar. Cansei de ser bonzinho, cansei de ajudar os outros, cansei de ser legal, cansei de falar com tal pessoa, cansei de insistir. Pastor, quer dizer que a gente nunca vai cansar? Não, calma aí. Deus falou para Samuel: Samuel, até quando você vai ter dó de Saul, tendo eu já rejeitado? Cansei do Saul. Cuidado, para Deus não cansar de insistir. Ele não vai abrir mão de desistir de você, mas Ele vai cansar de insistir com você para mudar algo.
que Ele vem falando, que Ele vem usando o seu sacerdote, o seu profeta, que Ele vem entregando pela palavra. Quando você abre a Bíblia, você ouve uma coisa, aí você abre a Bíblia, aquilo lá está falando de novo, e depois você foge, tenta correr para o outro lado e fala de novo, e corre para o outro lado e fala de novo. Em Provérbios 29:1 diz que aquele que repreendido muitas vezes endurece a cerviz, será quebrantado de repente sem que haja para ele cura. Eu falei uma coisa ontem na reunião de colaboradores, tem gente que às vezes vai estranhar, esse ano eu não vou ficar mendigando para ninguém participar de reunião não, eu aviso, é importante, se a pessoa entender que é importante, ela vem, se ela achar que não é importante, tudo bem. Jesus não está em promoção, liquidação, nem é o mendigo que fica canequinha balançando, dizendo, pelo amor de Deus, vem para essa reunião. Jesus é a maior oportunidade da nossa vida, é a salvação eterna, é o nosso Senhor, é quem morreu pelos nossos pecados. Hoje a gente reconhece isso, valoriza e realinha a nossa visão. Hoje a gente continua achando que a gente está fazendo muito, que a gente já faz muito para Deus, fiz demais para Deus, e agora eu já dei tudo que eu tinha para Deus. Não, quem deu tudo foi Ele. Foi Ele que se sacrificou numa cruz, foi Ele que se esvaziou de si, foi Ele que deu até a última gota de sangue. Agora quanto mais eu me entrego a Ele, mais eu recebo dEle. Alguém está aqui comigo nessa? Vamos realinhar nossa visão. Quem espera em Deus, quem confia em Deus, quando parece estar chegando no fim, estou cansado, e isso é humano, é natural, é normal, mas agora nós estamos vendo debaixo do governo de Deus. Esse governo renova as nossas forças, esse governo renova as nossas esperanças, esse governo reconecta os desconectados, esse governo abre os olhos dos cegos, esse governo levanta o caído, cura o enfermo, liberta o cativo, restaura o que estava quebrado. Esse governo vai mudar e já está mudando a nossa história em pleno ano de 2022, é esse governo que você e eu precisamos, igreja, é disso. Se renove em Deus. Como é que eu me renovo em Deus? Põe o próximo para mim aí, que eu falei semana passada, pode colocar bem rapidinho. Esperando muito em quem? Esperando muito em quem? Em Deus, mas os que esperam no Senhor, muito em Deus e não em quem? Põe aí para mim. Não, era tudo junto, mas tudo bem. Eu falei que era tudo junto, vamos lá. Demais em si mesmo, demais no próximo, e demais em estruturas limitadas e imperfeitas. Quais? Eu pus aqui governo, sociedade e igreja. Falei, pô, tudo junto, porque isso aqui eu só vou dar uma pincelada, senão demora muito. Às vezes a gente espera demais em si mesmo. Às vezes a gente espera demais no próximo. Às vezes a gente espera demais em estruturas que são limitadas e imperfeitas. Eu vou ser muito disciplinado, e um dia que eu quebro a minha disciplina, pronto, acabou, aí eu me entrego. Irmãos, começo de ano todo mundo vai fazer exercício, reeducação alimentar, ler a Bíblia toda, estudar inglês ou alguma outra língua e fazer de tudo, vai ser uma bênção. Agora eu fico preocupado quando alguns já começam o ano abrindo mão de servir a Deus. Já começou assim, eu fico com medo do que vai vir pela frente. Se eu não coloquei Ele em primeiro lugar, o que vem pela frente depois? Dá medo. Porque a gente tem como hábito o começar bem, o terminar às vezes que é difícil. Mas tem gente que já começa mal. Já começa com justificativa e não com atitude. Em nome de Jesus, eu estou nessa. Se estiver comigo, você vai dar um glória a Deus. Se não tiver, fique em paz. Esse ano eu quero trocar justificativa por atitude. Mais atitude, menos justificativa. Mais atitude, menos desculpa. Não, pastor, é porque eu estou com um problema, eu também. Não, pastor, é porque eu senti eu também já vim servir sentindo isso aí ou coisa pior. Não, mas é que eu passei, eu já servi passando também. A gente escolhe, irmão. A gente escolhe as lutas que a gente está passando, a gente escolhe passá-las na presença de Deus, na comunhão com Deus, num ambiente profético que pode mudar, ou a gente passa em casa esperando ver se alguma coisa vai acontecer e entra ano, sai ano e não acontece nada. Será que eu estou falando da vida de alguém aqui? Eu estou. Tem gente que entra ano, sai ano, está vivendo nas mesmas justificativas, as mesmas desculpas, porque não crê, não resgatou o que a pastora Angélica falou no início, aquela fé do primeiro amor, que Jesus pode mudar qualquer cenário. Eu creio num reino, eu creio num governo do Messias, do Filho de Deus, de Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, Filho de Deus, que veio para fazer novas todas as coisas, e eu quero viver esse reino na minha vida esse ano 2022. Então, vamos nos entregar. Não espere demais em si mesmo, você é imperfeito. Espere em si, crie expectativas, coloque metas. Mas saiba que às vezes você vai errar, confie em Deus, se levante novamente.
Viva, desfrute da misericórdia de Deus, da graça de Deus. Hoje tem uma mesa para nós por causa do sangue de Jesus, por causa da graça de Deus. Irmãos, eu não estou pregando para formar uma igreja perfeita. Eu estou pregando para formar uma igreja confiante em Deus, debaixo da graça de Deus, cheia de fé, que vive o processo de santificação, de lealdade a Deus. Tem gente que confia em Deus até a hora que faz a conta e pensa que R$227 vai salvar a sua vida. Que pena, que a visão está tão pequena que você está fazendo conta com R$200 diante do Criador de todas as coisas. Tem gente que se nega a honrar princípios que aprendeu, que reconheceu e que depois recuou, decaiu na fé, porque confia mais que aqueles R$300 vão salvar seu mês, e não vão. Nós vivemos um reino onde não falta nada, mas ou eu acesso ou não acesso, não tem mais ou menos. Vou encher o tanque do carro, eu paro no posto, e aí o frentista diz assim: o gerente mandou você abastecer de graça, é tudo para você. Mas aí eu não conecto direito a bomba, a mangueira da bomba na abertura ali, ou não abro o reservatório. Eu fico com medo, porque tem gente que não abre, vai querer tirar alguma coisa de mim. Vai que ele vem com essa mangueira e ainda tira um pouquinho de combustível que tem aqui dentro. Apesar de ter direito de encher o tanque naquele posto de combustível, meu tanque vai ser cheio? Vai ser cheio? Tem gente que está assim, fechado para Deus. Não perdoa, não é fiel, não tributa, não honra, não serve, não cumpre o que prometeu, o que falou, e continua reclamando que não está de tanque cheio. Nunca vai ficar. Se você não ousar crer, abrir o tanque de combustível e dizer: Deus, faz o que o Senhor quiser aí, faz o que o Senhor quiser aí. Não, pastor, eu quero primeiro que Deus me prove. Não, você não entendeu, que o evangelho é fé. Eu dou um passo e Deus faz o caminho. Moisés estende o cajado e dá um passo, o mar se abre. Pedro dá um passo para fora do barco, você vai andar sobre as águas. A gente está vivendo de que jeito? É pela fé, o justo vive pela fé. Eu confio no que está escrito e ponto. Eu confio mais em Deus do que em mim mesmo. Eu confio mais em Deus do que no meu próximo. Meu próximo vai falhar porque ele é humano, mas eu confio mais em Deus. Decepções com os outros não vão me afastar de Deus esse ano, em nome de Jesus. Decepções com estruturas imperfeitas não vão me afastar de Deus esse ano. Com o governo, eu esperava que o governo municipal, estadual, federal, não sei o quê. E não adianta você vir querer defender seu modelo de governo, porque tudo que é modelo de governo já passou pelo Brasil. Direita, esquerda, diabo a quatro. E nenhum deles foi bom bastante. Não vem com conversa aqui não. Porque continua tendo problema, e sempre teve. E sempre teve safado. Só o governo de Deus é perfeito. Ele tem que parar. Fica se matando por causa de gente que está explorando você pelas costas, explorando eu pelas costas. A gente tem direito, lógico, de defender os nossos ideais. Eu não estou falando contra isso. Esse ano é de eleição, que a gente tenha sabedoria para escolher bem. Mas o que eu estou dizendo é que nenhum governo, nenhum governante vai ser perfeito. Quem concorda aqui? Nenhum. A sociedade, quem espera demais a sociedade hoje aplaude o nosso padrão, amanhã rejeita e diz que a gente está fora da moda, que a gente não sei o quê. Ixi, hoje aplaude a gente, amanhã zomba da gente, hoje nos recebe e amanhã vira as costas. Sociedade é assim. E a igreja, pastor, a igreja é imperfeita. Alguém que você estendeu a mão no outro dia está tão distraído que não viu você, não te falou nem oi, nem bom dia. Aí eu esperava que o pastor, eu esperava que o irmão, que a irmã esperava. Pois é, o Naamã esperava que Eliseu fosse vir, invocar o Deus dele, pôr a mão na cabeça do Naamã. E Naamã quase continua leproso, quase morre leproso, por esperar que o profeta fosse dirigido pelos pensamentos dele. Ei, profeta não é dirigido pelo seu pensamento, nem pela igreja. Profeta é dirigido pelo Espírito de Deus. Naamã quase perde, porque ele tem o jeito que ele espera, mas a forma de Deus agir vai ser outra. Pastor, eu vim para esse culto, eu achei que ia ser de um jeito. Eu também venho ministrar muitas vezes achando que vai ser de um jeito, com o esboço pronto. Deus muda tudo que Ele quer, porque Ele é o Senhor desse lugar. Ele reina sobre nós, Ele governa a nossa vida. É disso que eu estou falando. Está claro para alguém até aqui? Espere mais em Deus. Eu não estou dizendo que você não pode esperar da sua igreja. Claro, eu tenho que estar numa igreja onde eu espero ser acolhido, amado, assistido. Você precisa esperar, só não espere demais, cuidado. Só não espere demais em si mesmo, só não espere demais no próximo. É disso que eu estou falando. Aí, eu falei mais algumas coisas. Vamos passar bem rapidinho os próximos tópicos, vai lá. Esperar não significa cruzar os braços, esperar. E sim fazer o quê? Agir. Olha aí, ó. Cadê?
Confiar e aprender, isso é ação. Os que esperam subirão, os que esperam correrão, os que esperam caminharão. O que é isso? Os que esperam em Deus, enquanto eles agem sobre o que Deus falou, Deus opera na vida deles. Isso é confiar, isso é esperar. E por que eu coloquei confiar e aprender? Porque na NVT diz os que confiam em Deus. E como é que eu melhoro o meu nível de confiança? Aprendendo. Hoje eu confio mais na minha esposa que confiava 15 anos atrás. E cada dia que passa que a gente vai se relacionando, a intimidade aumenta e a confiança também. Ou diminui. Para alguns casos vai dizer: pastor, eu conheci alguém, a confiança diminuiu. Pois é, eu quero te encorajar a conhecer o Deus vivo, todo poderoso. Sua confiança vai aumentar a cada dia. Conheça, a gente estimula você a ler a Bíblia, irmão. Aqui a gente não vem fazer, como é que chama aquele negócio? Lavagem cerebral em ninguém. A gente não conduz um povo massa de manobra. A gente estimula você a ler a Bíblia, examine a Escritura e melhore seu relacionamento com Deus e a sua confiança em Deus. Pode passar, por favor. Aprendo para quê? Porque eu preciso aprender mais, ler mais, orar mais, cultuar mais, me envolver mais, para saber o que esperar e o que não esperar. Tem gente esperando coisa que Deus nunca prometeu. E tem gente que tem direito a coisas que não está esperando. Tem coisa que você tem direito, que é para você. A mulher sofria 12 anos com uma hemorragia, esperou em médicos, não resolveu, esperou em todo mundo, não resolveu. De repente ela ouve de Jesus, ela podia dizer: não tem mais jeito, é mais um. Não, ela foi ouvindo, foi aumentando a fé, e nele ela podia esperar. Irmão, em Deus você pode esperar aquilo que ninguém pode fazer por você. Pode passar, por favor. Aprendo para saber como esperar, porque não basta saber o que. Eu preciso saber como esperar, quando esperar, como agir e quando agir. Como eu falei aqui no início, tem gente que está sempre fora do tempo. Você diz assim: irmão, vamos levantar a mão. A pessoa fica com a mão baixada. Gente, agora vamos baixar a mão. A pessoa fica com a mão erguida. Irmão, agora abre a boca e dá glória. A pessoa fica meditando. Não, eu estou mentalizando glória. Fala: agora sim, você vai refletir. Não fala nada, só pensa. A pessoa começa a orar. Irmão, tem gente que está sempre na contramão de tudo e não percebe. Eu preciso saber quando, como agir, quando não agir. Eclesiastes diz que tudo tem seu tempo. Até de abraçar, tem tempo para abraçar e deixar de abraçar. Tempo de falar e deixar de falar. Eu creio que Deus já está falando com muita gente aqui. Vamos aprender mais nesse reino. Pode passar, por favor. Aprendo para ser mais, não, bem forte, mais o quê? Íntimo e mais o quê? Semelhante a Ele. Ele quem? Alguém quer ser mais semelhante ao Senhor? Então vamos para Gênesis 1,14, que agora nós vamos mergulhar em novidades aqui. Até aqui eu fiz uma recapitulação do domingo anterior. Dei uma colher de chá para quem não tinha pego. E para quem já tinha pego, só cresceu ainda mais em fé. Gênesis 1, verso 14. Eu vou ler na NVT mesmo aqui. Quando eu mudar de versão eu aviso. Está escrito assim: então Deus disse: haja luzes onde? No céu. Para separar. Para fazer o quê? Separar quem? O dia da noite. E marcar as estações, os dias e os anos. Diga: luz para separar. Diga: luzes para separar e marcar. Sabe para que Deus nos manda a palavra? Para separar e marcar. O salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra vem trazer luz na minha escuridão e separa o que é de Deus e o que não é. Separa tempos na minha vida, ciclos na minha vida. Nós entramos num novo tempo, nós estamos num ciclo de Shemitah. Teve gente que entendeu e decidiu entregar as prioridades, as primícias, o primeiro de tudo a Deus. E entendeu, é hora de se aproximar mais de Deus. E tem gente que continuou vivendo seu final de ano igual sempre viveu, seu início de ano igual sempre viveu. Não entendeu ainda. Não entendeu. Esse não é um ciclo qualquer. Esse não é um momento qualquer. Mas tudo bem. Cada um escolhe o que planta, mas a colheita está ligada à decisão da plantação. Pastor, tudo está perdido? Não, desperta o quanto antes, mas vamos dar mais valor a cada instrução. Vamos reagir às palavras de Deus e agir na direção de Deus. Deus envia luz para separar o Rogério natural do Rogério espiritual.
O Rogério natural, quando soube que a igreja foi roubada, queria bater. Aí vem a luz, vem a palavra e se separa. E o Rogério espiritual diz: eu quero orar por essa pessoa, eu quero salvar essa pessoa. Alguém está entendendo o que Deus está falando aqui? O nosso homem natural quer agir do jeito natural, reações humanas. Afinal de contas, nós ainda estamos na carne e somos humanos, somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Mas a palavra de Deus sempre vai jogar luz para separar. E é aí que muita gente fica agarrado e não quer largar. Eu costumo falar de uma tese. Vocês acham que Deus vai lançar alguém no inferno? Mas alguém vai para o inferno? Sim. Aí alguém diz assim: Deus não vai lançar a pessoa, vai por conta própria. Sabe o que eu penso? Ninguém vai escolher, eu quero ir para o inferno naquele dia. Mas tem gente, irmão, que não quis abrir mão do pecado. Não quis abrir mão da arrogância, que é pecado, do orgulho, que é pecado, da rebeldia, desobediência. A Bíblia compara a feitiçaria, o desobediente, a fazer uma coisa. A Bíblia fala que é igual feiticeiro. Aí a pessoa fica tão agarrada, a luz vem, a gente fica iluminando, falando a palavra, muda isso aqui, não meu irmão, está na hora de tomar uma posição, minha irmã, olha a luz, olha a palavra, a pessoa começa a ficar irritada com a gente, medir força com a gente, falar mal da gente, contaminar outras pessoas, e ela continua agarrada com aquilo que está tornando a vida dela obscura. E sabe o que acontece? No final, tudo que é das trevas vai para o inferno, e a pessoa não quis largar, ela não quis se separar das trevas, e ela foi agarrada com aquelas trevas, da infidelidade, da deslealdade, da mentira, da prostituição e de qualquer outro nível de pecado. A luz vem separar quem eu era de quem eu sou hoje. Quem eu era não vivia sem álcool. Quem eu sou hoje sabe que o álcool destrói. Então não dá nem para medir a dose. Não, essa dose é boa. Alguém aqui toma veneno, como é que chama? Regularmente? Pastor, eu tomo uma dose de veneno. Eu falei com o médico: doutor, não estou falando dos venenos lícitos, né? Os venenos que a gente intoxica, naturalmente falando. Eu estou falando de veneno abertamente mesmo. Veneno para rato, veneno para barata, veneno para não sei o quê. Aí você foi lá no médico e falou: doutor, qual a dose segura de chumbinho? Qual a dose segura para esse veneno de barata? Alguém já foi no médico e perguntou qual a dose segura? Alguém já falou: vou tomar só um pouquinho por dia? Ah, mas eu tenho uma dose segura de cerveja. Eu não. Alguém diz: eu tenho uma dose segura de flertar com a mulher dos outros, com um homem que não é o meu. Eu tenho uma dose segura de exibir as minhas curvas, mas eu não vou me entregar para ninguém. Eu tenho uma dose segura de orgulho. Eu tenho uma dose segura de ser arrogante, desobediente, teimoso. Eu não estou indo além dela. Você não faria isso com veneno, mas faz com princípios. A gente quer estabelecer doses seguras de infidelidade a Deus, de deslealdade a Deus. Gente, isso é forte. Olha o rema que Deus está dando. Até a Ana balançou a cabeça. A Ana fez aquela cara de uau. Qual é a dose que a gente acha que é segura, que a gente continua consumindo e que está atrasando a tua vida? Oh meu Deus, em nome de Deus está falando aqui, gente. Não é possível que você não está no fogo. Oh, Jesus está queimando aqui. Deus está libertando pessoas aqui da falsa dose segura. Em nome de Jesus, hoje seja livre dessa mentira do diabo, que viver um pouquinho errado, viver enganando um pouquinho, viver sendo um pouquinho rebelde, viver sendo um pouquinho infiel em alguns tributos e outros não, viver mentindo de vez em quando, quebrando alguns princípios, quebrando alguns votos. É seguro, eu só não posso errar demais. Não, irmão, não tem dose segura para pecado. Pecado é pecado, me desconecta de Deus, me afasta da luz, me leva para as trevas. Seja livre pela palavra de Deus, em nome de Jesus. Livre. Deixa a luz separar as coisas. Eu vou falar. Tem gente que a luz quer separar do teu convívio, distanciar pelo menos. Mas você insiste em querer ficar colado e está descendo para as trevas junto. Que isso, pastor? Eu não estou falando de casamento não, viu? Pelo amor de Deus. A menos que você esteja debaixo de ameaça. A pessoa está te agredindo, você não tem que continuar casado não. E não é só a mulher não, porque tem homem que apanha da mulher. Tem homem que está ameaçado de morte pela mulher. Ele pode acordar com a faca no peito. Leandro, pela risada da Carla, não brinca em serviço. Você anda na linha.
pela risada da Carla, ela sai, pastor, eu não estou fazendo, mas se ele pisar na bola, arrebento ele. Gente, eu falei de relacionamento, que a confiança aumenta. Quantas vezes a minha esposa me dá um copo d'água, faz um suco para mim, faz alguma coisa, ela podia colocar um pouco de veneno todo dia. Vocês já viram caso de mulher que envenenou o marido e vice-versa? Alguém já viu? Você não tem que conviver com quem te envenena, mas convive, né? Acabou o culto, oh, e aí, vamos sair, vamos. O que nós vamos fazer? Vamos fazer uma mesa de veneno. Aí faz rodar. A velha criatura falava assim, vira, e ficava lá, um prato de trigo, errou, vira. Tem gente fazendo isso com veneno. Tem filhos. O pastor Josué postou isso, acho que foi ontem ou anteontem. Tem líderes dentro da igreja. O pastor Josué postou isso. Líderes dentro da igreja estão perdendo seus filhos por causa das mesas que eles sentam depois do culto. Por causa da conversa do casal indo embora para casa. Por causa da conversa do casal dentro de casa. Porque na igreja todo mundo é lindo e santo. Quando sai fala mal de todo mundo. E os filhos estão aprendendo a viver uma vida de engano, de mentira. Falsa, dupla. E eles vão fazer isso. Quem são as primeiras autoridades na vida dos filhos? E eles vão viver uma vida dupla primeiro na direção dos pais. Porque os pais semearam isso. Os pais semearam um vocabulário chulo, baixo, e vão colher. Os pais semearam engano, desrespeito às coisas de Deus, desprezo às coisas de Deus, vão colher. Irmão, em nome de Jesus, esse ano é ano de separação de luz e trevas. Eu quero que a glória de Deus brilhe. Provérbios 4:18, a vereda, o caminho, a caminhada do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais, até ser dia perfeito. Vai subir o nível de glória, vai subir o nível de luz, vai subir o nível de Deus na minha e na sua vida esse ano. Tem que subir. A gente tem que parar de reclamar das mesmas coisas. Ai, meu salário está ruim. Ai, eu durmo pouco. Ai, eu estou gorda. Ai, ninguém... Para de reclamar. Adiantou. Quem já reclamou dessas coisas aí? Diga eu, nem estou olhando. Não, fala de verdade, vai. Adiantou? Então sabe o que você faz? Começa a mudar. Começa a mudar. Não adianta reclamar que dormiu pouco. Durma mais, organize melhor seu sono. Ou então entenda, ó, isso aqui é o que eu tenho para dormir, Senhor. Então renova as minhas forças, porque é isso que eu tenho para dormir. É uma fase da minha vida, é um período de plantação. Estou estudando, trabalhando, eu estou me consagrando, estou vindo para virar da intimidade, sei lá o que, estou num propósito. Para de reclamar e consagra a Deus. Reclama que está gordo, mas come igual um desesperado, parece que o mundo vai acabar em comida. E reclama que está gordo. Recebe o salário, para na doceria. A única caminhada que faz é da cozinha, o banheiro, o quarto. E reclama que está gordo. Pelo amor de Deus. Triglicérides está alto, misericórdia, Jesus. Jesus fala, misericórdia, digo eu. É uma bomba relógio. Reclama que está devendo, mas gasta mais do que tem. Aí esse mês tive um aumento. Esse mês recebi um extra. Vamos gastar, vamos lá não sei aonde. Não, vamos diminuir a dívida. Separar a luz de trevas. Você viu que a hora que eu falei para diminuir a dívida, ninguém fala amém. Porque a gente quer prazer imediato. A gente é imediatista. Que mané pagar dívida? O que eu quero é ir no rodízio. Gente, eu também quero. Mas não é sempre que é hora de ir no rodízio. Tem hora que primeiro eu vou pagar contas. Tem gente que faz rodízio de conta, né? Rodar aqui, cair na minha frente, eu pago esse mês. Não, gente, tem uma coisa gostosa, é pagar conta. Eu gosto. Mas alguém gosta de pagar conta? Ai, pastor, Deus me livre. Você gosta de ficar devendo os outros? Você é caloteiro? Gente, eu gosto de ter para pagar. Você pensa numa alegria. Chega segunda-feira, eu sento assim no celular. Aí às vezes a pastora Rogério fala, vocês ficam aí que eu estou aqui. Entrou, paga, ó. Luz, paga. Cartão de crédito, pago. Aí aparece lá, quer pagar o mínimo, quer pagar um valor que você escreve, quer pagar total. Vou pagar tudo. Aí de vez em quando, eu não posso mais falar que é de vez em sempre, tem que profetizar. Aí de vez em quando aparece assim, depois que eu clico em confirmar, aparece... Você usará o limite da sua conta para essa operação. O seu saldo não é suficiente, mas fique tranquilo. É bacana que o banco fala para a gente ficar tranquilo. O seu banco também te trata assim? Gente, meu aplicativo do banco é gentil, educado, mais do que algumas pessoas. O cara liga para cobrar xingando. O aplicativo do banco diz, fica tranquilo. Seu saldo é insuficiente, parece que deu um soco na tua cara. Na sequência ele diz, fique tranquilo. Ele é mais educado que a Tayla. Não passou por que a Tayla? A Tayla falou as coisas, depois eu falo da Tayla. Mais perto da ceia. É uma brincadeira nossa, né, linda? Embalar da vaca, ela vai ver só. Aí, o que acontece? Ele aparece lá, seu saldo é insuficiente, mas fique tranquilo.
Você pode usar o seu crédito e não sei o que especial. Aí você vai lá e usa. Aí no meu banco chega um SMS na hora para mim. Pá! Você está usando o seu limite. Lembre-se que isso é para um caso emergencial e tal. Gente, todo mês eu interajo com o banco. Em nome de Jesus não vou mais interagir. Vai haver separação, em nome de Jesus. Eu vou me separar do cheque especial esse ano. Mas enquanto isso nós estamos tendo um relacionamento. Eu digo para ele assim, tem prazo de validade, eu vou largar você. Mas, irmãos, tem gente. Peraí. Mas então, pastor, o senhor está falando, eu estou. E mesmo sabendo que eu tenho limite lá no especial, tem hora que eu digo não. Porque eu preciso diminuir algumas coisas. Eu estou falando principalmente em relação a mim. Gustavo está aqui na primeira fileira. Eu estava querendo comprar um notebook para mim. Mas não era notebook comum, eu queria comprar um MacBook. Tem alguma coisa de errado nisso? Que isso, pastor, glória a Deus, gostei, Lele, obrigado. Esse aí me ama. Glória a Deus, pastor, você tem que comprar um MacBook do Aí você vai olhar, MacBook 10 mil, 12 mil, 15 mil, 17 mil. Eu falei, Senhor, eu dou entrada na minha casa. Não é isso, mas quase. E vai daqui, vai dali, falei, preciso achar um usado. E procura dali, aí aparece um, 2.500, 3.000. Não tem coragem ainda. Não, mas eu vou ter que parcelar, mas não parcela. Usado a pessoa quer à vista, eu não tenho esse dinheiro. E vai daqui, vai dali, vai daqui, vai dali. Aí um dia eu falei, Gu, apareceu uma... Aí o Gustavo começou a rir. Pastor, eu sou engraçado. Aí eu falei, não entendi, por que eu sou engraçado? Pastor, se fosse um equipamento para a comunicação da igreja, se fosse um equipamento para o ministério do louvor da igreja, se fosse um equipamento para o prédio da igreja, se fosse qualquer coisa para a igreja, o senhor já tinha comprado faz tempo. Faz mais de ano que o senhor está ensaiando comprar um MacBook para o senhor levar nas suas viagens, para o senhor terminar de escrever seus livros, para o senhor terminar seus materiais, para o senhor trabalhar, para o senhor dedicar, para o senhor fazer. E é para o senhor não compra. Mas se eu falasse que eu precisava desse MacBook para alguma coisa aqui na igreja, o senhor mandava eu comprar na hora. Falei, é verdade, eu preciso realinhar um pouquinho. Mas eu fiquei feliz, porque o testemunho que eu dou para quem convive de perto de mim, eu não sou explorador. Eu não sou. Peraí, precisamos baixar as contas. Mas aí alguém diz assim, precisa trocar um negócio ali da igreja. Vai lá e troca, filho. Mas você não acabou de falar que precisa baixar as contas? A minha filha, da igreja a gente vai ter que pagar. Vamos fazer. Que haja separação. Deus criou a luz. Alguém quer andar na luz? Jesus falou, eu sou a luz do mundo. Mas Jesus também disse, olha, vocês, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo, mas eu vou voltar para o Pai. E envia o Espírito Santo. Onde que o Espírito Santo habita hoje? Onde que ele habita hoje, família de Cristo? Em nós. Então a luz do mundo habita em... Por isso Jesus diz, vós sois a luz do mundo, porque nós temos a palavra, nós temos o Espírito Santo. Nós agora precisamos ter o discernimento e pedir a Deus sabedoria para separar o que é de Deus e o que não é para a gente. Tem coisas que são bênção para mim, mas não são para esse tempo. Então eu preciso separar. Por quê? Presta atenção que a luz veio separar coisas. Então disse Deus, haja luzes. Por que luzes? Existe mais de uma luz no universo? Forte, gente, vai. Existe mais de uma luz? Sim, a noite tem luz. Qual luz? Aí, ó, falar com um povo inteligente é outro nível. Vamos ser ativados. A luz da lua, gente, é gostoso. Eu gostava muito de viajar, trabalhava viajando, e às vezes à noite, estava na estrada que eu conhecia bem, às vezes eu fazia uma coisa que não é prudente, não estou encorajando ninguém, não faço mais. Tá? Fiz isso quando era meio jovem e tal. Aí estava aquela lua cheia bem baixa, quando parece que ela está na beiradinha da estrada. Alguém já viajou assim? Aí aquela pista dupla, estrada boa tal, não justifica. Aí de repente, aquela lua bonita, eu apagava assim, o farol deixava só a lanterna um pouquinho. Sérgio já fez isso, né? Pela risadinha. Aí eu olhava assim, aquela lua, gente, a coisa mais linda. Nossa, e namoradinho, vem aqui, linda, vem aqui. A lua e nós. Andando à luz da lua. Tira a máscara, filho, dá um beijo na sua boca, a luz da lua. Aí, oh, maravilha. Aí a lua. A luz que governa o dia tem um nome, qual é? Qual é? Sol. A luz que governa a noite, qual o nome? E qual a luz que governa a tua vida? O sol sabe o que ele tem que governar. Tirando um dia de eclipse raro, de tempo em tempo, o sol se mete à noite. Mas você quer se meter na vida dos outros, né? Governa a tua vida. Eu vou falar de novo. Essa aí, se fosse famosinho, viralizava.
Deus criou o sol e falou para ele governar o dia. Deus criou a lua e as estrelas e os mandou governar a noite. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e mandou governar a terra, a começar de si mesmo. Como que o homem tinha que governar a si mesmo? Coma de tudo à vontade, mas não coma daquilo. Governe as suas tentações, governe as suas concupiscências, governe as suas fraquezas. Deus falou para Caim: Caim, por que você está triste? O teu irmão está sendo aceito porque ele está fazendo o bem. Se você fizer o bem, você vai ser aceito, mas se fizer o mal, o pecado vai estar batendo a tua porta. Mas você tem que dominar sobre o pecado. Não deixa o pecado te governar esse ano. Você é governado por Deus e governa como Deus, prevalece pela luz da palavra de Deus. O que você está governando, crente? Não governa a boca, não governa o bolso, não governa a mão, não governa os olhos. Eu tenho uma mulher para eu olhar com desejo. Eu posso admirar de forma pura como minha irmã, qualquer mulher, e dizer: olha, fulana é linda, fulana é linda. Mas olhar com desejo é só uma. Eu preciso governar os meus desejos. Alguém está entendendo? Essa hora eu sei que os homens têm medo de falar amém, para ver se a mulher fala assim: o que foi? Está na luta? A gente precisa governar os nossos olhos, a gente precisa governar os nossos ouvidos. Todo dia o Ananias vem falar mal de alguém para mim. Todo dia o Ananias vem falar mal de alguém para mim. Eu vou governar meu ouvido, não vou ouvir mais esse cara não. A hora que ele vier falar mal de alguém, falou: Ananias, é o seguinte, se você quiser falar comigo coisa boa, fala. Mas se for ficar falando essas mesmas coisas, desculpa. Amo você, vou orar por você, mas eu não vou ficar vindo aqui não. Eu não vou ter comunhão com você não. Eu vou interceder por você, mas eu preciso governar os meus ouvidos. Alguém está entendendo? Não é possível. Deus está falando com alguém hoje aqui, gente? Não, hoje eu estou inspirado. É uma pena que muita gente não está pegando, não está aqui. Vamos ser governados por Deus e vamos governar como Ele. Como? Separando as coisas. Saiba separar. Por que que Deus haja luzes no céu para separar o dia da... Até o dia e a noite sabe que eles precisam separar um do outro, mas a gente quer carregar os 10 anos anteriores para o próximo ano. Não, porque em 2017 uma pessoa falou isso, então esse ano se alguém fala isso, e em 2016 uma pessoa fez aquilo. Irmão, não, na boa. Tem gente que quando vem falar comigo, irmão, nossa, me dá uma gastura. Ô pastor, eu queria falar com o senhor. Oi, irmão, pode falar. Não, sabe, pastor, Deus é bom, mas eu estou na luta aí, sabe, pastor, porque quando eu nasci, desde quando eu nasci, sabe, então o cordão umbilical. Ô irmão, você me contou essa história, então, mas eu preciso falar, pastor, porque assim, não, resumindo, quando eu nasci, minha mãe estava grávida. Ei, o dia se separa da noite. Que é isso? No original, a palavra aqui separar também é traduzida no texto original como cortar. Como o quê? Deus cortou o dia da noite. Deus separou o dia da noite, mas não foi só isso. O que mais que Deus separou e cortou um do outro? As estações, eu posso falar o que eu estou entendendo pela palavra, o que eu estou sendo ministrado, o que eu fui ministrado nesse texto, desde que ele começou a nascer no meu coração há uns 10 dias ou mais atrás, posso? Tem gente que acha que a virada de ano é só um dia para ver fogos de artifício, praia, comida e amigos. E tem gente que entende que é para consagrar a Deus. Pastor, o senhor está falando isso para a gente vir para o culto da virada? Irmão, nós estamos tão longe do culto da virada próximo, que se for para tentar fazer a cabeça de alguém vir na próxima virada, eu tenho que começar a pregar essa mensagem em outubro, novembro. Pastor, o senhor tinha que ter pregado isso para a gente antes. Eu preguei um monte de coisas, quem deu ouvido deu. Pastor, o senhor está recriminando quem? Não estou recriminando ninguém, eu só estou entregando a palavra. O Espírito Santo sabe o momento de cada um, a razão de cada um e a decisão de cada um. Agora tem gente que está sempre na mesma justificativa e tem gente que está decidindo por atitudes. Dias, anos, estações, Deus está dizendo que são importantes. São tão importantes para mim que eu não abro mão de estar na comunhão com Deus.
eu vou começar uma nova empreitada, eu vou começar um novo negócio. Tem gente que diz assim: antes de eu abrir, eu quero que o pastor venha aqui, que um irmão da igreja venha aqui, ore e libere uma palavra. Antes de eu começar, eu quero uma palavra de Deus, eu quero uma direção de Deus. Mas na hora de começar um ano, a gente não faz essa questão. Na hora de começar um novo mês, a gente não faz essa questão. Nós plantamos uma semente para cada início de mês. Como assim, pastor? 31 de janeiro, acabou. 1º de fevereiro, entrou fevereiro. Senhor, vou entregar um tempo de jejum, de oração. Vou lançar uma oferta. Vou receber uma palavra. Vou entregar um tempo. Vou dedicar algo para consagrar esse primeiro momento ao Senhor. Deus está falando aqui, gente. Por que a gente cultua domingo? Alguém sabe? Porque Jesus ressuscitou no domingo, bacana. O que mais? É o primeiro dia da semana, apesar de parecer o último, por estar no final de semana. Mas domingo é o primeiro dia. Como é que chama amanhã? Como é que chama amanhã? Então amanhã não é o primeiro dia da semana. Quando é o primeiro dia da semana? E nós estamos entregando para quem? Tem gente que não entrega todos os seus domingos a Deus e não marca a sua semana sob a luz. Vive a semana como Deus quiser, mas não é Deus. É como, vamos ver no que vai dar. Irmãos, vamos separar, vamos cortar. A gente precisa aprender a encerrar ciclos. Tem gente que não sabe encerrar ciclos. Tem gente que está frustrada por causa de uma decepção do ano passado e não vai viver o reino de Deus esse ano plenamente enquanto não cortar isso. É duro, porque às vezes foi uma decepção muito grande. Às vezes foi um trauma muito grande. Mas eu preciso me abrir para tudo que Deus tem de novo na minha vida. Deus está falando com alguém aqui hoje? Está claro até aqui? Corte. O dia e a noite precisam separar. Dias, estações, tempos. Coloca o tópico aí para mim, por favor. E pelo que eu estou vendo, eu não vou terminar a mensagem hoje de novo. Mas domingo que vem tem mais. Alguém está interessado pelo que Deus está falando? Põe para mim. A cada ciclo de tempo tem que haver Não, se você vai levar isso a sério, fala com toda a sua vida. Porque eu entrei hoje falando sobre ativação e Deus está ativando a igreja. Nós estamos rompendo com a igreja tímida, com a igreja fria, com a igreja que assiste. E nós estamos nos conectando com a nova família de Cristo. A igreja que age, a igreja que ferve, a igreja que queima, a igreja que brada, a igreja que se posiciona, a igreja que marcha, que conquista, a igreja que se expressa em fé. A cada ciclo de tempo tem que haver Com o que você precisa romper hoje? Com o que? Põe Filipenses 3 para mim, o 13 e o 14, bem rapidinho, por favor. Filipenses 3, do 13 ao 14, só para eu encerrar. Gente, eu vou falar sobre governo no domingo que vem. Eu ainda vou falar sobre o governo de Deus e nosso governo. Tem coisa grande para falar. Mas vamos lá, cadê o Filipenses 3, o 13 e o 14? Deu não? Não, irmãos, não alcancei. É Paulo falando. Mas concentro todos os meus, o quê? Esforços nisso. Em que Paulo entendeu que ele precisava concentrar os esforços dele? Não, tem que ser forte. Vamos lá. Esquecendo-me do passado, rompendo, cortando, virando a página, acreditando que há algo novo e melhor para eu viver em Deus todos os dias. Esquecendo-me do passado e olhando para o que está. Eu estou vendo uma igreja radiante aqui, diante de mim. Eu estou vendo uma igreja fervorosa diante de mim. Eu estou vendo uma igreja ganhadora de almas diante de mim. Eu estou vendo uma igreja obediente, entregue, fiel, leal. A crise aumentou, eu sou mais fiel ainda, porque quem me tira da crise não é 50 conto, é o Deus vivo. Me feriram, eu perdoo, eu oro. E Deus levanta quem não vai me ferir, quem vai ser bálsamo na minha vida, porque eu confio em Deus. Essa é a igreja que eu estou vendo diante de mim. Eu estou vendo uma igreja que o pastor não fica dizendo: pelo amor de Deus, gente, quarta tem quarta profética, não é importante para vocês? Gente, vai ter reunião de colaboradores. Líder, colaborador, você não vai vir? Não, pelo contrário, os líderes
Chegam até antes e começam a olhar a listinha dos seus colaboradores. Deixa eu ver se o meu grupo está todo aqui. Deixa eu mandar uma mensagem, saber se o pessoal está vindo, se está com algum problema, se precisa de ajuda. Ou pessoal do meu grupo, alguém precisa de uma carona, precisa de alguma coisa? Eu estou vendo uma igreja proativa, uma igreja que vai para cima, uma igreja que conquista, uma igreja que é melhor do que qualquer empresa, porque as empresas desse mundo estão aí, amanhã não estão. Existia Mesbla, Mapping, existia um monte de empresa que eram referência nos anos 80, 90. Não existe mais, mas o reino de Deus é eterno, céus e terra passam. A palavra de Deus e quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. É disso que eu estou falando. E não ficar assim, cadê o líder? Cadê? Não tem nenhum líder. Eu preciso dar uma instrução sobre esse grupo, mas não está aqui. Agora eu preciso dar instrução do grupo, não está também. E cadê o grupo? Não está também, não. Eu estou vendo uma outra igreja diante de mim. Eu estou vendo um ministério de louvor que antes, 15, 20, 30 minutos antes do ensaio, eles estão aí orando. E estão dizendo, Deus, hoje vai ser o melhor ensaio da minha vida. Hoje vai ser o melhor dia da minha vida. Eu estou vendo, irmãos, um pastor que se antecipa e ora e medita na palavra antes do problema chegar. Eu estou olhando para diante. Alguém está nessa fé comigo? Alguém está entendendo? Eu estou profetizando sobre a igreja que eu sou pastor. Ai, pastor, eu não gostei. Você quer que fique do mesmo jeito? Desculpa, eu não aceito. Eu estou profetizando vida aqui. Uma igreja onde os obreiros chegam antes, 20, 30 minutos, 1 hora antes, e já ficam em oração, já vê se está tudo certo. Onde o povo começa a chegar mais cedo e fala assim, posso ajudar em alguma coisa? Posso servir em alguma coisa? Cheguei mais cedo, às vezes precisa de alguma coisa, precisa trocar um papel do banheiro, precisa arrumar uma cadeira, precisa de alguma coisa. Não, então eu vou sentar, eu vou meditar, vou fazer minha leitura de provérbios, já fiz a minha de hoje. Eu vou fazer minha leitura, eu vou não sei o quê, eu vou mandar uma mensagem para alguém e dizer, olha, acompanha o culto aí, e na próxima vez vem comigo. Irmão, está dando para entender o que eu estou dizendo? Está na hora de separar o que era trevas, o que nos fazia andar devagar. Quando que você consegue andar com mais velocidade? No escuro ou na luz? E a da sua vida está em velocidade qual? Luz, trevas, parada, andando para trás, diminuindo, cada vez pior, caindo. Paulo falou, eu preciso esquecer do passado para andar para frente, porque se eu tentar andar para frente, olha só, se eu tentar ir para cá olhando para vocês, tem um degrau aqui, eu vou tropeçar. Não, eu vou olhar que meu passado ano passado caiu. Tem gente que está assim a vida inteira e põe a culpa nos outros. Pá, quem pôs esse degrau aí? O degrau está lá, filha, é você que tem que olhar para frente. Os obstáculos desse ano estão aí, é a gente que precisa olhar para frente. Tem desafios novos, olhe para frente. Aprenda a romper, a cortar com o passado. Eu não estou falando de amnésia, eu estou falando sobre acreditar que Deus está no meu presente para construir um novo futuro, uma nova realidade na minha vida. Tem coisa melhor de Deus chegando. E olhando para Cristo está adiante, põe o 14. Prossigo para o final da... Tem gente que prossegue só pelo dia de hoje. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Tem gente que é desesperado por comida e bebida, amanhã morte. Sexo, drogas e rock and roll. Ei, eu estou olhando para o final da minha vida. Eu estou olhando para o céu. Eu quero viver de tal forma que quando Jesus falar o meu nome, seja bendito de meu Pai à direita. Quando Jesus falar o meu nome, um monte de gente esteja ali olhando, dizendo, obrigado Senhor pela vida desse aí, Ele ajudou eu estar aqui também. Eu estou olhando para o final da corrida, eu com 60, 70, igual meu pai ou melhor. Meu pai faz atividade física, eu faço. Essa semana eu fiz segunda, terça, quinta, só não fiz quarta, eu estava em jejum, mas ia fazer, mesmo assim, mas acabou não dando tempo. Fiz segunda, terça, quinta, sexta e sábado. Só ontem que eu fiz 40 minutos de bicicleta, todos os outros dias eu fiz 1 hora para mais. Por quê? Porque eu estou olhando para o meu futuro. Eu não quero ficar entrevado. Eu não quero ficar todo lascado. Eu quero envelhecer saudável. Eu quero envelhecer saudável. De 1º de janeiro para cá, 3 quilos eu emagreci. Porque meu final de ano foi desorganizado, desregrado. E aí eu tenho uma coisa, eu preciso mudar. De 1º de janeiro para cá, hoje é dia 9, 3 quilos, acho que não está tão ruim assim. Agora eu quero tirar mais 5. Agora eu sei que esses 5 vão demorar um pouquinho mais. Mas eu tenho um alvo. Sou fanático? Não. Estou idolatrando o corpo? Não. Eu tenho um alvo. Eu quero viver mais saudável. Eu quero cuidar mais do meu corpo, da minha mente e do meu espírito. Estou vendo mais leve. Às vezes a pastora vem, amor, linda, calma. Está tudo na bênção. Aí ela amém. Elogiei a pastora umas 18 vezes esse ano. Para não falar que foram umas 30.
Linda, você está de parabéns, você está mais tranquila, hein? Linda, está de parabéns. Marido, elogio, fala para sua mulher que ela está tranquila, porque quando ela está nervosa, você fala. Cabra sem vergonha. O que foi que você está tão brava aí? Você está nervosa, descontrolada, Ana, você está rindo da minha mulher? Você está falando que ela é muito nervosa, brava? Falei para ela, linda, você está de parabéns, esse ano você está. Aí ontem eu sentei ao ladinho dela, ela com o caderninho dela, anotando a mensagem do Júnior. Aí antes da mensagem do Júnior tinha a minha mensagem da reunião, tinha a mensagem da virada de intimidade, mensagem do colaboradores. Falei, olha, ele está anotando tudo, que lindo. Alimenta o que é bom, porque a gente só aponta quando a pessoa erra. Alimenta o que é bom. Mas ano passado também essa pessoa começou bem, pastor. Aí o marido, a esposa, sabotador. Ano passado também você começou fazendo exercício, né? Vamos ver quanto tempo vai durar. Satanás, para trás de mim. Para trás de mim, Satanás, porque eu estou esquecendo do passado, eu estou olhando para frente. Esse ano já é diferente, não vai ser. É diferente hoje, agora. Não fica prometendo diferença amanhã não, diferença começa hoje. Começa nesse culto. A sua diferença, a sua lealdade, a sua fidelidade, a restauração da tua aliança, da verdade, começa nesse culto. Porque se ficar para amanhã não acontece. A partir do próximo mês eu vou exercitar, a partir do próximo mês eu vou orar, a partir do próximo mês eu vou ler a Bíblia, a partir do próximo mês eu vou devolver dízimo, entregar primícia, a partir do próximo vai nada. Você vai continuar enganado pelo Satanás que te enganou até aqui. Ou a mudança acontece hoje agora. Jacó saiu mudado naquela madrugada. Jacó não falou, semana que vem, Senhor, dá para o Senhor voltar aqui? Senhor, mês que vem, volta aqui, porque aí nós vamos terminar essa conversa. Não, Jacó saiu coxo dali. Mas saiu outro homem, saiu Israel. Irmão, enquanto você ficar apegado em pouca coisa, teu nome não muda, tua história não muda. Você fica conhecido do mesmo jeito que foi até agora. Mas ainda que Deus tenha que tirar alguma coisa de mim, não tem problema. O céu nunca toma nada de mim que não tenha algo melhor para me dar. O meu nome vai ser mudado, minha história vai ser mudada, minha família vai ser mudada. Prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio. O prêmio o quê? É por isso aqui que eu corro, gente. O prêmio o quê? Celestial. Eu quero que venha do céu para a minha vida. Eu quero mais contato com o céu, gente. Gente, é gostoso você estar aqui ministrando e sentindo o céu te tocando, e sentindo o fogo de Deus descendo, e sentindo a brasa viva de Deus queimando dentro de você. Irmão, o meu desejo é que você sinta mais do que eu estou sentindo hoje aqui. Tem gente levando isso a sério. Ontem o Júnior ministrando aqui, ele falou, pastor, quando o senhor terminou a mensagem da virada do ano, ele falou, eu já passo virada de ano, sei lá quanto tempo, que eu lembro, ele tem 20 anos passando todo ano na igreja. Ele viaja, mas volta todo ano, religiosamente, entre aspas, para virar o ano com Deus, entregando a Deus. E ele falou, nunca tive uma virada como essa. Ele falou, pastor, o senhor não precisou pedir, mas na hora que o senhor falou de vir na frente, eu corri, acho que eu fui o primeiro. Porque às vezes a gente fica olhando para o outro, esperando que alguém vá. Não, eu corri e já fui. E cheguei bem pertinho do altar. E eu toquei a mão no altar, e eu olhei para o altar, e eu comecei a ver o altar pegando fogo. E eu vi o pastor deitado no altar e o fogo. E eu falei, meu Deus, está pegando fogo. Aí ele falou assim, que ele pensou, acho que eu estou ficando louco. Eu estou vendo coisa, eu estou tendo miragem. Eu estou ficando louco. E não falou para ninguém, nem para Evelyn, nem para a esposa dele. Foi embora para casa. E ficou com aquilo. Ele falou, quando ele pôs a mão dele queimava. Aí quando a gente subiu, eu estava todo molhado. O Gabriel, acho que foi, falou, pastor, parece que eu tomou banho. Foi você ou o Adriel que falou? Gabriel. Eu falei, não, é que eu peguei um copo desse aqui, eu não vou fazer aqui agora, não adianta. Só se Deus mandar. Eu virei uma caneca dessa d'água em cima de mim. Por quê, pastor? Sei lá, talvez só para ser resposta para o Júnior. Eu fiz porque eu senti que eu tinha que fazer e fiz. Não estou nem aí, me julgue. Só que no final eu entendi que para alguém serviu. Então glória a Deus, eu vou continuar servindo alguém. O que quer criticar, critica, mas quem quer receber, recebe. Virei a página, vou ficar olhando para crítico não, crítico não tem nada com isso. Aí ele virou e falou assim, meu Deus, o pastor tacou água nele, então estava queimando mesmo, estava pegando fogo. Mas não falou nada. Aí chegou o dia 1º para o dia 2, ele veio para virar de intimidade. Quando ele veio, eu raspei a cabeça e preguei. E ele falou, pastor, está pegando fogo, mas não falou nada. Quando chegou na casa dele, no outro dia a Evelyn falou para ele, no dia 2, Júnior, tive um sonho com o pastor. O que foi? Eu sonhei que eu via só o rosto do pastor e ele estava pegando fogo, e ele estava careca. O Júnior falou assim, Evelyn, eu não te contei a experiência que eu tive na virada do ano. O altar estava pegando fogo, e o pastor rapou a cabeça ontem. Aí falou, meu Deus. Ontem ele veio ministrar aqui, e ele falou, esse altar está pegando fogo, quem quiser se entrega, ele ministrou. Assista a virada de intimidade de ontem para hoje, você vai ver o que eu estou falando.
Quando ele terminou de ministrar, ele pediu para eu vir aqui orar, irmão. Aí foi o inverso, porque a hora que eu subi aqui, irmão, o fogo começou a pegar eu. O fogo, sabe por quê? Porque o que ele creu, a unção que você respeita, a unção que você honra de verdade, não é de boca para fora não, é nela que você prospera. Eu estava assim, mais ou menos, ontem eu estava assim, sabe? Quando você está só de boa, tem culto que você vai estar de boa? Em nome de Jesus vai ter poucos cultos desses esse ano, você vai estar tudo pegando fogo. Mas eu estava meio de boa ontem. Irmão, quando eu subi aqui, fogo pegou, ligou no 220. Aí ele começou a orar, irmão, ver aquele fogo, aquela presença de Deus gloriosa. Ele pregou numa unção e me entregou, começou a orar aqui, passou para mim numa unção, que em nome de Jesus, você e eu vamos fluir. Essa unção vai correr entre a gente. Essa unção desce aqui, quem crê recebe aí. Ela passa por você, chega dentro da tua casa, chega no local do trabalho, chega na vizinhança, chega no bairro, chega na cidade e vai salvar a nossa nação, porque Jesus morreu para salvar. Jesus está vivo em mim e em você. Olha para frente, pensa no que é do céu e seja resposta e salvação na vida do perdido. Em nome de Jesus, esse é nosso projeto para 2022. Quem crê diz...